Olá, pessoal. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos aqui cumprindo aqui o nosso acordo de fazer uma live sempre às terças-feiras, às 19h30, perdão, às 21h30 e outra live aos sábados, às 18 horas. E hoje, como todo mundo já está acostumado aí com as nossas lives, hoje é um dia da gente falar um pouquinho das nossas experiências, né, do que vem acontecendo no consultório. Mas hoje, além de falar um pouquinho, contar um pouquinho dessas experiências, eu quero contar também a gente conversar um pouquinho para a gente falar sobre aquilo que o ozônio trata e tem bons resultados e aquilo que o ozônio não trata e mesmo que você tente, os resultados não são bons, tá? Então hoje a gente vai falar de algumas patologias aqui, que inclusive a gente vê as pessoas perguntando muito, né, nas redes sociais. Ozônio trata isso, ozônio trata aquilo, ou qual é o protocolo para tratar essa patologia? E a gente sempre dizendo, olha, cuidado, essa patologia o ozônio não trata. Hoje eu estou aqui na minha casa fazendo a live, não estou no consultório, já são 21h30, tem dia que eu ainda estou lá, mas hoje a gente está aqui. Boa noite, Ivone, tudo bem, querido? E olha só, essa semana, amanhã, pessoal, amanhã nós vamos fazer uma live às 19h30 com a Marli. Marli Gonçalves, a gente vai estar juntos aí, conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre ozônio, é uma oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas sobre ozônio, sobre PRP, sobre outras terapias integrativas. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente aprender mais, tirar as dúvidas, né? Aproveitar esse bate-papo meu e da Marli amanhã. Amanhã é quinta. Na sexta-feira, nós vamos ter uma outra live. Essa live de sexta é uma live depoimento. Vai ser com o professor Fábio. Vai ser uma live bem legal. Quem está acompanhando aí as várias lives que a gente tem feito de depoimentos dos pacientes, né? As duas últimas nós falamos de câncer, pacientes que trataram câncer, que estão em tratamento para câncer com a gente. É, falamos de lesões, tratamentos de depressão, crise de ansiedade. E agora, pós-Covid, pós-cirurgia. E agora, essa do sábado, da sexta-feira, com o Fábio. O Fábio chegou com uma lesão se eu não me engano, ele tinha um problema muito sério de canelite e acho que tendão de Aquiles também. Já faz um tempinho e ele resolveu falar um pouquinho com a gente. Vamos ver, vai ser amanhã. Amanhã também às 19h30. Então, quer dizer, amanhã não, amanhã às 19h30 é com a Marli. Na sexta, com o professor Fábio, também às 19h30. Então, vai ser uma. Nós vamos ter aí uma jornada de lives. Amanhã, sexta e sábado, nós temos live aí com vocês. E eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Oi, Elter, tudo bem, querido? Bom, pessoal, olha só, tudo bem? Caixeta, Regina Caixeta, tudo bem com você, Regina? Então, pessoal, olha só. Vou começar com uma doença que as pessoas sempre conversam com a gente, porque quando a gente estuda ozônio, a gente fala de ozônio e terapias integrativas, a gente fala assim: ozônio trata mais de 200 patologias, entre elas patologias degenerativas, crônicas agudas, doenças autoimunes, a gente sempre está falando assim. Aí quando a gente fala em doença autoimune, a gente começa a pensar em várias delas, né? E aí tem uma que as pessoas perguntam muito, que é sobre o tratamento da vitiligo. Inclusive eu vejo perguntando, né? Mas qual é o protocolo, Eds, de ozônio para tratamento de vitiligo? Pessoal, ozonioterapia não trata vitiligo, tá? Eu sei que tem pessoas que postam dizendo que trata, que tem, não tem. Ozônio não responde bem. E eu gosto sempre de falar uma coisa que, assim, o bambambam dos cabeças pensantes aí da ozonioterapia, que é o Dr. Calunga, ele tem vitiligo e bem acentuado. Se tivesse cura, você não acha mesmo que ele já. Se o ozônio tratar, você não acha mesmo que ele já tinha tratado o problema dele? Então não tem nada descrito, a gente não tem nada descrito. Você pode sim usar o ozônio para potencializar um outro tratamento de base. Então, o que a gente vê muito descrito são tratamentos com células-tronco e com bons resultados. E aí você pode sim usar o ozônio como um coadjuvante para preparar esse terreno biológico, deixar esse terreno biológico mais bem preparado para receber esse tratamento de base. Aí os resultados vão ser muito bons.
Trabalhar só o ozônio como base de tratamento para vitiligo não vai ter resultados. Os resultados não são bons. Então é bom a gente frisar isso para a gente até falar aquilo que realmente é fato para os nossos pacientes. Vamos lá, quer ver outra coisa? Ozônio trata pacientes com hipertensão arterial sistêmica? Trata pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Olha só, aí já tem descrição de artigos dizendo. Eu vi também algumas pessoas perguntando e alguns terapeutas dizendo assim, não trata, trata sim. Por quê? Porque o ozônio, quando administrado de forma correta, ele termina sendo um bioestimulador para a liberação do óxido nitroso. E o óxido nitroso, o que ele faz com os vasos sanguíneos? Ele termina dilatando esses vasos. E aí, como ele provoca essa leve dilatação dos vasos, o que é a pressão arterial? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede do vaso. Então, se eu tenho um vaso mais com vasoconstrição, eu tenho um aumento da PA. Se eu tenho uma dilatação desse vaso, eu tenho uma baixa desse PA, dessa pressão arterial. Se eu tenho um ozônio agindo, liberando o óxido nitroso, e ele provoca essa vasodilatação, o que acontece com a pressão arterial? Ela vai baixar. Então, ozônio é muito bom para controle da pressão arterial. Eu só vou chamar atenção para um detalhe. Existe descrição de pacientes com hipertensão crônica que você tem que tomar cuidado com a utilização do ozônio. Tá bom, pessoal? Por quê? O ozônio também termina tendo uma ação no corpo, tanto humano como dos animais, incrível. Eu apelidei isso, não tem descrito, eu apelidei de curva para baixo. O que é isso? Você vê isso muito claramente quando você vai administrar, por exemplo, você vai fazer uma insuflação auricular ou a insuflação nasal em apneia. Existe uma técnica para isso, para tratamento de sinusite, rinite, etc. O que acontece quando você faz, o paciente tem uma sensação de piora, eu chamo de curva para baixo. É como se tivesse tido uma piora acentuada. Ele começa a congestionar tudo, ele começa a espirrar muito, ele começa a expectorar muito. Isso vai durar durante um pequeno tempo e depois ele tem uma melhora acentuada. Então, e olha, já vi pacientes ficarem até 24 horas assim. E depois desse período ter uma melhora assim acentuada. Então, veja bem, tratamento, você usar ozônio em algumas situações, ela pode provocar essa curva para baixo, essa primeira sensação de pior. Existem pacientes que, quando você administra, começa o protocolo, ele tem ele parece que descompensa um pouquinho. Você vai ver que o paciente fica às vezes um pouco mais irritado, ele tosse um pouquinho, ele reclama de alguma sensação de mal-estar. É muito raro isso acontecer como uma reação ao ozônio. Na verdade, é essa bioestimulação e a gente já desconfia muito, isso também não está descrito, tá, pessoal? Mas a gente desconfia muito de ser o efeito detox desse ozônio. Então, pacientes muito intoxicados com metais pesados e tóxicos, com muitos parasitas, e aí a ação do ozônio provoca essa reação sistêmica, depois esse paciente vai melhorar. Esse paciente com uma pressão arterial muito descompensada, você tem que tomar esse cuidado, porque nesse paciente eu posso ter uma reação em que eu posso ainda piorar um pouquinho. Aí a gente já vai para um campo de uma série de outros cuidados e observações que a gente tem que ter, né? Os riscos de acidente vascular e etc, etc. Pessoal, olha, Edson, nunca vi um caso de um paciente ter um acidente vascular por uso de ozônio. Nunca vi. Mas eu já presenciei casos de pacientes que estavam, por exemplo, em jejum intermitente por mais de 24 horas e fez atividade física e foi fazer ozônio. E quando fez ozônio, esse paciente teve uma síncope, que é aquela perda repentina da consciência, e quando ele voltou, ele tinha perda de memória, da memória recente. Então ele não se lembrava de onde estava, ele não se lembrava por que ele estava ali. Então não foi comigo, foi com uma outra colega, que inclusive amanhã nós vamos comentar sobre esse caso, que eu acho que é bem legal, vocês vão ver a gente comentando, eu vou comentar com a Marli, eu vou puxar esse assunto com ela para a gente conversar, para vocês verem como é interessante, como a gente termina agindo. E esse paciente chegou aí para o hospital, ficar hospitalizado,
e a gente começou a pesquisar, a ver com a colega quais seriam as possibilidades. Porque isso não tem descrito no ozônio. A gente sabe que existe descrição no ozônio de pacientes que têm alguma intolerância, que é raríssimo, e quando isso acontece, você interrompe imediatamente o tratamento. Agora, casos como desse paciente, eu ainda não tinha visto, a gente viu acontecer nesse caso. Quando esse paciente relatou para a gente esse jejum intermitente, essa atividade física, e logo após ele ir para o consultório fazer ozônio, isso começou a trazer para a gente uma explicação do caso. Porque o que acontece? Como causa vasodilatação, o ozônio também age no metabolismo da glicose. Esse paciente ele teve uma hipoglicemia acentuada e isso foi diagnosticado depois do tempo. Ele ficou acho que uns 2 dias lá no hospital e a médica diagnosticou isso. Ela concluiu isso. Ele teve uma queda abrupta, uma hipoglicemia e causou toda essa repercussão orgânica. E aí, olha só o detalhe, né? Aí as pessoas saem falando assim, ah, então foi o ozônio? Não, não foi o ozônio. O ozônio potencializou uma situação que foi um erro. O paciente em jejum intermitente, mais de 24 horas, após atividade física intensa, imagina o consumo calórico dele, o consumo da glicose circulante, e aí ele vai e faz a ozonioterapia, todo o cardápio para a coisa dar problema, né? Exatamente, Gabi. E a hipotensão terminou que não foi relatado lá. Aferiram a PA estava normal, tudo normal. A glicose estava muito baixa. Mas eu concordo com você, né? Se a gente acabou de dizer que você tem liberação de óxido nitroso, você pode ter baixa de PA. Uma pessoa vem com atividade física, com jejum intermitente, hipoglicemia, a pressão pode ir para o chão e acontecer todo esse problema. Então, olha só que coisa. Fica aí a dica, né? Orientar, como a Gabi está falando, eu oriento a não estar em jejum para fazer via sistêmica, com certeza. E aí, olha a importância, né, Gabi, da gente fazer uma boa anamnese com esses pacientes. Olha uma situação que é comum no consultório. Os pacientes procuram para fazer ozonioterapia e já vem com a prescrição pronta. Ele foi um médico, um outro profissional, ou fisioterapeuta, ou o que seja, e chegou lá, o profissional falou assim, ó, você precisa de ozonioterapia. Aí o profissional fala para ele assim, ó, você precisa fazer autohemoterapia maior, ou insuflação retal, tantas sessões com tanto de gramagem, de concentração. Aí o paciente me liga e pergunta se eu faço. Eu falo, faço. Olha, eu já fui no médico, ele falou que é para fazer dessa forma. Eu sempre informo, olha, você vai vir, você vai marcar uma consulta. Eu parabenizo o profissional, acho super legal os profissionais estarem se envolvendo com as terapias integrativas, mas é muito importante a gente sentar, eu conversar com você, realizar uma boa anamnese e fazer uma boa avaliação clínica. Eu preciso entender você, eu preciso saber o que teu corpo vai me falar, eu preciso te explicar algumas coisas, porque às vezes vem com o protocolo pronto, você faz, não tem o resultado, porque existem outras coisas envolvidas, não é? Existe uma comorbidade instalada, mas existe uma doença de base, e na verdade a gente precisa tratar a doença de base, porque senão a gente termina fazendo a mesma coisa que o convencional faz, né? E tirar o paciente de uma crise, na verdade a gente quer remissão daquele problema. E aí, muitas vezes, graças a Deus, hoje mais de 90% dos pacientes entendem isso. Ainda tem um pessoal que não quer vir para consulta, fala, não, fala, tudo bem, então fique à vontade, pode procurar outro profissional, não tem problema. Vocês viram o depoimento, né, do Renzo e da mãe dele, que eles chegaram em um profissional, falaram do problema do Renzo, que é o câncer, um câncer de pituitária, e a profissional relatou para ele que não ia fazer. E ela falou assim, eu não entendi, mas parece que a profissional, não lembro o que ela disse, mas eu acho que como se o ozônio não tivesse nenhuma ação terapêutica no problema que ele tem. Isso não é fato. Então é sentar, conversar, verificar, ler os exames, conversar com o paciente, perceber tudo para que você estabeleça ali uma boa conduta, né? Ó, Ivone, doutor, quanto tempo depois de tomar a vacina Covid pode fazer ozônio? Olha, Ivone, sua pergunta é bem legal. Eu já ouvi também várias pessoas falar assim, 15 dias, 10 dias, 30 dias. Adote esse tempo, tá bom? Faça ozonioterapia com entre 20 a 30 dias o tempo. Menos que isso não. Isso é importante, tá? Por vários fatores.
E um deles que eu gosto de chamar atenção, e aqui eu estou conversando com um monte de gente que trabalha com ozonioterapia, né? Você pode ter uma interferência de ação, tá? Na vacina. Então você pode ter um paciente que vacina e ele vai pegar a Covid, pode agravar no COVID e às vezes não tem relação nenhuma com o ozônio, mas ele vai dizer que foi o ozônio que cortou o efeito. E a gente sabe que sim, que existe uma possibilidade, inclusive os terapeutas, ozonioterapeutas aí pelo mundo afora já tem isso bem estabelecido. Uma vez que tomou a vacina, espere entre 20 a 30 dias e pode fazer ozônio, sem problema nenhum, tá? Gabi, exato, muito importante. Tem um paciente que faz autoimuno maior, não comigo, mas ele nunca foi orientado com relação a não fazer em jejum. Pois é um problema. Depois começam os pepinos, aparecem os pepinos no consultório e as pessoas não sabem nem como resolver e às vezes deixa até de fazer o ozônio, né? Porque não entendem, não sabem por quê e acham que o ozônio que está fazendo todo, provocando todo esse mal. Bom, então eu falei aí de vitiligo, a gente falou aí de alguns problemas que podem acontecer. E aí a gente vem na questão da obesidade. A gente também recebe muita pergunta, né? Ozônio emagrece? Ozônio trata a obesidade? Ozônio não trata a obesidade como base. Ele é um coadjuvante nesse tratamento, tá bom? Então você já viu algumas fotos, tem aqui no meu Instagram, de pacientes que foram orientados por um plano alimentar, um plano de educação física. Então foi feito, essa paciente passou a fazer educação física de forma periódica, começou a fazer um plano alimentar bem estabelecido, e aí a gente começou a utilizar ozônio, o pessoal nem via sistêmica. Essa paciente não fez ozônio sistêmico. E sistêmica ajuda também nesse processo, tá? Mas era aplicado, é como se fosse aquela mesoterapia, né? O pessoal faz com enzima, a gente faz o mesmo esquema. A gente faz os quadrantes nas regiões onde a gente quer aplicar, estabelece ali um espaço de aproximadamente 5 centímetros e administra ali em torno de 2, 3 ml em cada ponto daquele. A gente faz os pontinhos, desenha e sai aplicando. Região de abdômen, flanco, costas, onde a pessoa costuma acumular um pouco mais de gordura. Então o ozônio vai ter aquela ação da lipólise, né? Ela vai quebrar essa gordura, e aí com esse processo metabólico sendo trabalhado, com dieta e atividade física, as medidas do paciente ficam assim maravilhosas. Até a foto da menina aí, vocês viram lá, celulite, perda de medidas, é excelente. Agora, sem plano alimentar, sem uma estratégia de atividade física, os resultados não são bons, os resultados são muito ruins. E aí, veja bem, qual é o protocolo, né? Quando você faz todo esse processo corretamente, a gente chega a administrar 3 vezes na semana, com um total de 10 aplicações. Então veja bem, 3, 6, 9, 3 semanas e mais uma aplicação. E aí, com o plano alimentar e com a atividade física, os resultados são bons pra caramba, viu, pessoal? Vale a pena tirar foto do antes e depois, vale a pena pegar as medidas para você anotar e ir acompanhando com a paciente. Logo assim, acabou as 3 primeiras, a primeira semana já faz, mostra para ela porque os resultados são visíveis, são muito bons. Sozinho não é muito bom, presta atenção nisso, tá? Porque às vezes o paciente vai pagar, eu não sei como é que é aí os valores nas cidades de vocês, mas aqui em Brasília hoje, uma infiltração dessa, a gente costuma cobrar em torno de 150 a 200 reais, tá, pessoal? E se você for fazer aí 10, então se você for fazer 150 reais é 1.500 reais. Então o paciente vai querer um resultado ali satisfatório. E a gente quer fazer a coisa bem feita, até mesmo para que depois não saia dizendo que o ozônio é tudo mentira, não resolve nada, é charlatanismo, a gente tem que fazer as coisas bem certas, né? Quer ver outra situação? Flacidez. Flacidez, olha só. Depende do grau dessa flacidez, depende também de todo o contexto desse paciente, de atividade física, de alimentação saudável, de todo o trabalho que é feito para que você tenha um bom resultado no que diz respeito à flacidez. Eu tive uma paciente que chegou para a gente com uma flacidez bem acentuada. Ela é uma paciente de baixa estatura
e que ela me disse que ganhou, se eu não me engano, na época, 35 ou 40 quilos na gestação dela. Então pensa uma paciente de 1,53 m, 54, pesando quase o peso dela, que ela tinha até um pouco. É uma coisa assim, imagina o tamanho da barriga dessa mulher, né? Então ela ficou com uma flacidez assim bem acentuada. Ela nos procurou, começou a fazer um plano alimentar, começou a fazer atividade física, e a gente começou. Nós fizemos com essa paciente um ciclo de administração só de ozônio, tá? Fazendo bem assim, bem epiderme mesmo, ali aplicando bem parte de pele dela, fazendo as papulazinhas. A gente fez isso durante umas, se eu não me engano, foram umas 10 a 15 sessões. Melhorou muito. Depois nós entramos com PRP, até para você fazer estímulo de ácido hialurônico, né? Não aplicamos ácido hialurônico, tá? A gente aplicou, você sabe que a gente produz ácido hialurônico na nossa pele, a gente faz esse estímulo ali. E essa paciente, pessoal, vamos supor, vou dar um exemplo, ela chegou com um grau de flacidez 5, ela não ficou 100%, mas ela saiu de lá com um grau de flacidez 2. Então a melhora foi assim espantosa. As meninas da enfermagem que acompanhavam comigo esse tratamento, elas ficaram admiradas, falaram, nossa, Edson, como ficou bom, né? Mas a paciente, ela não ficou 100% satisfeita. Por quê? Porque ela imaginou que ficaria ali com a pele, como diz o de pêssego, né? Mas não teve jeito, pessoal, porque os resultados, dependendo do grau de flacidez, também não são 100% com ozônio. Então, é muito importante uma avaliação. O que eu quero dizer com tudo isso? É a forma como você avalia e explica para o paciente, né, pessoal? A paciente não ficou 100% satisfeita, mas melhorou muito, ela gostou, ela me agradeceu, gostou. Eu disse para ela desde o início, ela investiu, né, porque entrou com PRP, entrou com ozônio, e tinha muita sobra de pele, mas, assim, como diz aqui a Gabi, não faz milagre. Mas olha, Gabi, e os demais colegas estão ouvindo, mais uma vez, a importância de sermos muito sinceros com os nossos pacientes. O profissional terapeuta focado no dinheiro, no ganhar dinheiro com ozônio, ele termina fazendo um monte de coisas aí que pode dar problemas, né, pessoal? Eu vou contar um caso de uma outra terapeuta que fez uma intervenção de insuflação retal em um paciente, onde ela usou 60 microgramas, ela usou uma concentração de 60 gramas no paciente, tá? Insuflando direto, de forma intermitente, direto da máquina. Consequência, causou uma lesão a nível retal no paciente. Isso repercutiu, muita gente ficou sabendo, a gente ficou sabendo também. Eu não conheci o paciente, não vi, mas essa repercutiu isso entre os terapeutas. E aí a gente fica muito preocupado com isso, né? É uma coisa que eu converso muito com a Marli, que a gente, por vezes, nós estamos juntos aí ministrando alguns cursos, e alguns alunos até não gostam muito quando eu entro para dar a minha parte, que eu digo assim, olha, quem é que não é profissional da saúde? Aí às vezes tem um ou outro. Aí eu digo, olha, vocês não deveriam estar fazendo esse curso com a seguinte intenção, de aprender para trabalhar. Por quê? Porque para trabalhar com ozônio hoje, a gente tem regras, e a gente precisa seguir regras. E não é tão simples como parece. Lá no início, falava-se muito, né, que ozônio não tem perigo nenhum, que ozônio é uma benção, e é verdade. Mas existe sim uma série de cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, conhecimento anatômico, fisiológico, fisiopatológico, conhecer o indivíduo como um todo, saber avaliar esse indivíduo como um todo, trabalhar bem essa anamnese. Cuidado. Se você quer conhecer o ozônio, para você saber como funciona, para você ter ideia de até conversar com um parente seu, olha, eu fiquei sabendo e tal, beleza. Mas se for para trabalhar, regra. Primeiro, a gente precisa falar o que é certo, né, pessoal? Primeiro, você precisa ser um profissional da saúde com nível superior e que tenha o curso, que no seu curso já tenha a regulamentação para trabalhar com ozônio. Os técnicos de enfermagem podem trabalhar com ozônio? Podem trabalhar com ozônio, podem, só não podem prescrever o ozônio. Então, aí tem um pequeno detalhe que eu sempre gosto de lembrar. Se eu sou técnico de enfermagem, Edson, eu posso fazer curso e aprender o ozônio? Pode. Mas você não pode ter um consultório, ter uma clínica e prescrever ozônio. Porque você, aliás,
Se houver denúncia, o conselho de enfermagem, por exemplo, ele vai em cima de você, porque o técnico de enfermagem não tem autonomia profissional. Isso é uma regra, né? Uma regra no nosso país, uma regra até a nível mundial. Então tem esses cuidados todos aí. Agora, eu posso saber como técnico e trabalhar como colega. Quantos outros enfermeiros estão montando seus negócios e precisa de gente que conheça sobre ozônio, né? E aí você pode ser contratado, trabalhar, cumprir ali as prescrições, etc. Tá bom, pessoal? Então, alguns cuidados aí, algumas coisas. Essa live eu tirei para falar sobre isso. É um tema que muita gente às vezes não fala, porque tem gente que não gosta, né? Tem gente que até depois fica falando, isso é um absurdo, tal, não concordo. Tá tudo certo, as pessoas podem concordar, não concordar, mas a gente tem que explicar o que é certo, né? A Gabi, concordo com você. A Cica Help hoje tem cabeleireiro aplicando ozônio. Muito bom, olha só. Eu tenho uma academia aqui em Brasília, que tem um salão dentro, né? Uma barbearia, na verdade. E eu vi eles fazendo barba, trabalhando e com aquele vapor, né? Eu falei, o que é aquilo? Será que é água? Vapor de água? O que é? Ozônio, gente. E olha, é sensacional, funciona. Eles fazem quase que um bag, né? Um bag aqui no cabelo e trata para tratar fungo. A gente sabe que existe alopecia, que a gente chama alopecia tinha. Tinha é um fungo, que é muito comum esse pessoal que faz trança, que faz dread, né? E não cuida, não higieniza o cabelo de forma correta, aí forma aqueles pontinhos pretos no couro cabeludo que provoca a queda do pelo. Aquilo é um fungo chamado tinha. E o ozônio trabalha aí de forma sensacional para tratar, sabe o que? Seborreia, caspa, hidratação do pelo, do cabelo. É sensacional, o pessoal tá usando e olha, eu recomendo, é muito bom. Resultados excelentes, viu? Obrigado, Siga, por você chamar a atenção da gente para isso, porque aí tá aí uma área super legal. Olha a Gabi falando aqui de novo, tem cabeleireiro dizendo que faz ozonoterapia para aplicar o vapor de ozônio. E funciona, viu, Gabi? Funciona. Mas não é ozônio medicinal, então não é terapia com ozônio, certo? Depende, né? Tem que saber, porque é que, assim, eu entendo a sua visão. Se eu estiver falando de um paciente que vai me procurar porque tem seborreia, isso não é um cabeleireiro, né? Na verdade, ele está tratando uma patologia. Seria medicinal. E aquele vapor que ele produz lá não é de oxigênio medicinal. Ele produz ozônio de outra forma. Então não seria um tratamento medicinal, mas seria um tratamento, de repente, de hidratação do couro cabeludo, do cabelo, né? A gente pode falar dessa forma. Se for para tratar a alopécia, lembra a alopécia tinha, por causa da presença de fungos, também dá para tratar com ozônio. E eu não vi nada descrito ainda, viu? Nada relatado, mas eu acredito que se eu fizer um bag com ozônio, por exemplo, uma pessoa com pedículos, piolhos, lêndias, eu posso ter um bom resultado também, viu? Olha a Gabi falando aqui de novo, porque o vapor esquenta e o ozônio não aguenta a temperatura. Mas é isso mesmo. Aliás, você me chamou a atenção, me lembrou outra coisa legal. Olha uma pergunta que surgiu esses dias. Me perguntaram se seria melhor fazer o enema de café com água ozonizada. E aí aqui eu peguei e até respondi falando o seguinte, olha, ozônio, pessoal, ele se perde rapidamente em elevação de temperatura, tá? Então não adianta nada ozonizar uma água e depois esquentar ela para fazer enema de café. Na verdade, você vai fazer o enema de café normalmente, depois que você evacuar, limpar, o intestino ficar bem limpinho, aí sim você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai fazer a insuflação retal com ozônio. Aí a coisa é sensacional, a coisa funciona muito bem, tá? Obrigado, Gabi, você me fez lembrar isso. De repente só hidratação, né, Gabi, no salão. Doutora Valéria, aqui na minha cidade não estou achando alguns tamanhos de agulha. Quais tamanhos você usa para lombar e joelho? Então, tem uma agulha, é a 25 bifacetada, mas ela tem um tamanho diferente que eu compro ela da Terumo, tá? São mais caras, mas elas são sensacionais. Teve uma época,
o Valéria, que tava em falta, eu não sei nem, eu tenho um estoque grande, eu comprei muitas agulhas, mas teve uma época que tava em falta que a gente trouxe do México. A gente esteve lá na clínica do Dr. Calunga e lá eles tinham bastante, a gente trouxe bastante agulha, até a Marli foi depois, trouxe mais para mim. Eu tenho bastante dessa agulha. Essas são as agulhas maiores, bem fininha, maravilhosa para fazer infiltração de joelho, tá? Depois você me chama aqui no direct que eu vou pegar, eu posso mandar uma foto dessa agulha para você, tá bom? A de Oliveira, hernia inguinal, dá para tratar? As hérnias inguinais, umbilicais, dá para tratar, tá bom? Agora veja bem, imagina uma situação em que o paciente está sentindo muita dor na hérnia. Então existe um processo inflamatório ali, ozônio você vai fazer, o resultado é muito bom. A regressão da hérnia, pessoal, porque, por exemplo, a hérnia inguinal, a hérnia umbilical, sabe o que é, né? Você tem um afrouxamento da musculatura, você tem ali, escapa a víscera, né? Uma parte da víscera ali. Então, ela voltar para dentro e fortalecer essa musculatura, isso não vai acontecer. Por isso que é importante a gente entender esse processo, né? Mas parar de doer, desinflamar, você consegue um bom resultado, tá bom? A bag é muito boa, estou tendo resultados para alopecia. Bag é sensacional, é muito bom. Inclusive, na última live, inclusive eu estava falando aqui, viu, pessoal? A gente vai ter uma maratona de live essa semana. A gente tem essa hoje, amanhã às 19h30 eu tenho com a Marli. Convido vocês para estarem lá, para vocês fazerem perguntas, a gente conversar, bater um papo, é muito legal. Na sexta-feira eu tenho um depoimento do professor Fábio, que fez um tratamento, um problema muito sério de canelite e problemas de tendão de Aquiles. A gente tratou com ozônio. Vai ser bem legal o depoimento dele, não percam. E sábado a gente tem outra live. Então a gente tem aí live até sábado para a gente falar bastante sobre ozônio, terapias integrativas e etc, tá? Teve uma conversa com a Marli, Gabi, em que ela falou que ela usa a ventosa para tratar mosca volante, para tratar conjuntivite, né? E fazendo quase que um mini bag, né? Aqui. E ela falou assim: resultados sensacionais. Muito bom. A gente tem tido aí outras coisas aparecendo aí com bag que é muito legal, tá? Gabi, ótima observação. Sica, já existem estudos de tratamento para autismo? Ixi, Sica, tem tratamento com autismo, para autismo com ozônio, são antigos os estudos, tem muita coisa descrita. Existe um protocolo chamado Knockout, que é um protocolo onde a gente calcula o ozônio pelo peso do paciente, no caso, principalmente a criança, né? E é um protocolo de 32 semanas, tem que olhar lá, porque tem bem descrito isso. Só que ele é um protocolo bem pesado, tá? Porque são aplicações, é insuflação retal, porque principalmente quando se trata de criança, a via prioritária é retal, e você faz ali uma infiltração, uma insuflação retal por dia. Então você vai fazer toda semana e são 30 ou 32 semanas. Tem lá o protocolo Knockout. Quem tiver ele aqui e lembrar, pode falar aqui para a gente ajudar o colega. E agora eu vou chamar a atenção para uma coisa relacionada ao autismo. Olha só, para você tratar o autismo, você que é terapeuta e trabalha com terapias, você tem que entender todo o contexto dessa patologia, desse espectro autismo. O espectro autista, o espectro autismo, ele não metila. Metilar é a capacidade de metabolizar, que seu fígado tem de metabolizar. Ele não metila como outras pessoas. Então, a gente percebe que crianças autistas, crianças, né, que chegam lá no consultório e que você usou solventes, tipo que boa para higienizar e tal, quando eles sentem aquele odor, pessoal, eles ficam incontroláveis, enlouquecidos, tá? Então, a gente já aprendeu isso em outras terapias integrativas, estudando outras coisas, e quando você começa a trabalhar com esse público, você precisa trabalhar tudo isso, o seu perfume, o que você usa para limpar o seu consultório, para você não se deparar com uma situação assim de descontrole da criança, de muita agitação.
que pode acontecer. Resultados, Sica, são espetaculares, tá? E tem descrito isso aí com o protocolo nocaute. Crianças com problemas de controle de esfíncter passam a ter controle, problemas de socialização melhoram muito a socialização, comunicação, fala. Inclusive no meu Instagram tem post falando sobre o uso do ozônio no tratamento da fala, né, com crianças autistas. Então os resultados são bons. Vou falar uma coisa importante. Autismo, a gente não pode virar para o pai e dizer que vai começar o ozônio e vai ser curado. Eu nunca vi uma criança ter remissão total, ter um quadro total revestido do autismo. Eu nunca vi. O que a gente já viu foi crianças com melhoras expressivas, mas melhoras mesmo. Aquela coisa que você fala assim, o pai fica... Os pais, você dá outra qualidade de vida, é uma coisa sensacional, tá bom? Então é algo para a gente... Vale a pena buscar os artigos, ler os artigos. Olha lá no meu site, Sica, lá no www.dr.edsrodrigues.com.br. Lá tem mais de 65 artigos, tem artigo lá sobre autismo, tá? Dá uma olhadinha lá no site que tem coisa lá. Inclusive, quem tá aqui, eu sempre tô dando dicas no meu canal lá no Telegram, tá, pessoal? Eu tenho um canal no Telegram que chama Galera do Ozônio. Se você não conseguir direto digitando no Telegram Galera do Ozônio, é só entrar aqui no meu Instagram, lá na bios, lá na descrição tem o linkzinho para você entrar lá. Lá todos os dias, praticamente todos os dias, eu estou dando dicas só sobre ozônio. Lá eu só falo sobre ozônio. Aqui, de vez em quando, a gente fala de outras terapias, outras técnicas. Lá é só sobre ozônio. Então, inclusive sobre autismo, sobre um monte de coisa, tá, Sica? Depois vai lá que você vai ver muita coisa legal lá. Vamos ver aqui, hérnia já falamos, do bag. Muito obrigada, vou chamar sim, beleza. Deixa eu ver aqui. Enfermeira Lisa. Cisto ilho psoas, com muita dor, o que indica? Então, psoas, né? Você pode tentar fazer a infiltração local e pode fazer insuflação retal alta hemoterapia maior, tá, Lisa? Se você souber fazer, se você já faz, pode fazer que os resultados são bons, tá? Agora tem que avaliar o que está acontecendo. Se você tiver uma lesão do psoas, de repente vale a pena trabalhar o ozônio com PRP, tá bom? Cláudia, doutor, por que depois que eu faço retal fico com o estômago estranho? Fiz bariátrica 9 anos atrás, tem alguma ligação? Então, Cláudia, olha só, tem alguma ligação sim. O que eu vou sugerir? Que você trabalhe com volumes pequenos, tá? Então, pessoas que fazem redução de estômago, bypass, ou até alterações, outras alterações do sistema digestivo, né? Clampeia, estômago, eu sugiro usar sempre, no máximo 120 ml. Usa um volume de 120 ml, com uma concentração baixinha, você sabe que em insuflação retal essa concentração não pode passar de 40, então para o objetivo que você quer, que você não falou aqui, né? Mas você pode usar aí uma concentração entre 15 e 20 microgramas, nunca passar de 120. E pede para a pessoa aplicar devagar. Às vezes aplica rápido demais ou com volume alto demais, ele sobe e dá essa sensação de cólica, às vezes, de aquele mal-estar, né? Então é diminuir o volume, manter a concentração mais baixa e aplicar um pouco mais devagar. Isso vai melhorar, tá bom? Uma coisa importante, viu, Cláudia? Quanto mais limpinho tiver esse intestino, melhores são os resultados, tá? Seria via retal para hérnia? Pode ser via retal. Pode aplicar, você aplica para hérnia ali, né? Você tem a hérnia, você vai aplicar ali ao redor dela e você faz a insuflação retal porque é a via sistêmica que você vai adotar. Os resultados vão ser bons, tá? Gabi, que ótimo. A Gabi, são 5 dias durante 2 meses, se eu não me engano. Aplica o protocolo e foi excelente. É isso mesmo, para autismo, né, Gabi? Qual a concentração do que Vanusa, que eu já me esqueci aqui o que foi perguntado. Estética, equilíbrio, crianças, problemas renais, hipertensão por excesso de medicamentos. Insuflação retal com concentração baixa. A gente vai fazer uma bioestimulação para a gente fazer ali a própria criança, o próprio organismo tá se restabelecendo. Agora, cuidado, tá bom?
É bom saber direitinho aí quais foram as complicações a níveis renais por uso indevido da medicação. É bom avaliar isso direitinho, porque às vezes a criança vai ter alguma outra complicação para depois não sair dizendo que foi o ozônio. Mas pode fazer insuflação retal, concentração baixinha, que vai ajudar bastante aí. Gabi, minha paciente tem 19 anos, agitada, nervosa, não conversa, não dormia, melhorou muito. Atualmente está fazendo via retal uma vez ao mês. Viu aí? Viu aí a Cica lá em cima que perguntou? Pessoal, é sensacional. Existem coisas que o ozônio trata que os resultados são maravilhosos. Doutora Valéria, como você realiza tratamento para gastrite? Gastrite, eu gosto de trabalhar com água ozonizada, mas a gente tem um problema com água ozonizada. O paciente só vai tomar naquele momento que ele está lá no consultório, porque não tem como levar, guardar por muito tempo a água ozonizada. Você ozoniza a água, põe numa garrafinha de vidro, fecha, pede para ela guardar na geladeira, mas ela vai usar ali um dia, dois no máximo. Óleo ozonizado, tá, Valéria? Então eu gosto de trabalhar entre 10 a 15 gotas. O problema é que o paciente às vezes reclama porque fica lembrando do ozônio. O óleo ozonizado, você sabe, né? O gosto forte que tem. E eu só trabalho com óleo de girassol ozonizado. É o óleo que eu gosto, é que tem os peróxidos dentro daquilo que está estabelecido já aí nos estudos, que garante outros tipos de óleo. A gente sabe que vai ter alteração desse peróxido, então eu não gosto de trabalhar com eles. Trabalho com óleo de girassol e os resultados são bons, tá? Lógico que você vai ter que avaliar e tratar, orientar esse paciente para outras coisas. Tem paciente que tem gastrite nervosa. Então, além de você tratar ali com ozônio, essa paciente precisa de um acompanhamento psicológico, com um psicanalista, para tratar toda essa questão aí da questão do seu nervosismo, né? Tem outros que têm a questão bacteriana. Bacteriana, o ozônio é sensacional, costuma resolver, tá? E você pode fazer isso com água ozonizada, óleo ozonizado, e você ainda pode também utilizar uma via sistêmica, uma insuflação retal para ajudar nesse processo, tá? Érica, que ótima, Gabi Silva, sensacional, Gabi, muito legal, viu? Perfeito, Sica, via retal, autohemoterapia maior, temos a mesma eficácia? Boa pergunta sua, viu? Olha só, a insuflação retal, autohemoterapia maior, a insuflação vaginal, que são essas vias sistêmicas, os resultados são sistêmicos, os resultados são muito parecidos. Agora, para cada autohemoterapia maior que você faz, é o mesmo que você está fazendo 5 insuflações retais. Então, é algo que eu posso dizer que é mais potente, né? Você está usando uma via retal, que é via sistêmica, mas vai ser administrada ali, vai ser absorvida, 3, 4 minutos, começa a cair na lâmina. A autohemoterapia maior, você faz uma concentração ali, já pré-estabelecida no seu protocolo, ação rápida, imediata. Então, vou te dar um exemplo prático. Hoje, os protocolos para insuflação retal, eles partem de 20 insuflações. 20, podendo ser uma, duas, três ou todos os dias, dependendo do que você vai tratar, tá bom? A autohemoterapia maior, ela parte de 10. Então, veja que enquanto que a autohemo maior eu vou fazer 10 aplicações, a insuflação retal eu preciso dobrar, precisa ser 20. Tá? Assim, só para você entender esse processo sobre essa questão da eficácia. Gratidão, doutor. Gabi, sim. Érica, usei o protocolo Knockout. Muito bem. A doutora Oliveira, paciente com muita dor nas pernas, ciático, chega a travar as pernas de tanta dor. O que sugere para ajudar? Então, olha só. Nervo ciático, faça autohemoterapia maior ou insuflação retal, tá bom? Que é a ação sistêmica. A gente precisa desinflamar essa paciente como um todo. A outra coisa é você começar ali logo, bem no finalzinho ali, região sacra, o finalzinho da lombar sacra, de onde você vai ter a saída, a descida do ciático. Você pode vir aplicando, seguindo ali o ciático, cuidado com a agulha, não pode tocar no ciático, tá? Você vai fazer ali próximo, você pode aplicar principalmente no ponto da dor. Quem tem ciático inflamado, ele reclama, né? Ou geralmente ele reclama, ele posiciona a mão assim, parte lombar ou atrás da coxa aqui, né?
Então você vai bem no ponto daquela dor e aplica ali, e a sistêmica. Os resultados são excelentes. Se você acertar direitinho, e ó, gamagem pequenininha, tá? No máximo aí 15, 20 gamas, 5 ml no máximo, se você 5 a 10, 15 ml. Se você acertar o ponto certo, a paciente sai andando sem dor, tá bom? Lembrando que tem que orientar direitinho, que às vezes esse nervo ciático está inflamado porque está com excesso de peso, porque senta de forma errada, porque está levantando peso de forma errada, pega peso no chão de forma errada, agacha de forma errada, tem que ser bem orientada, tá? A Gabi, doutor, qual óleo indico para uso oral? Gabi, foi o que eu te falei, o óleo de girassol, girassol ozonizado, esse é o melhor. Deixa eu contar uma experiência. A Marli, ela foi um curso na Alemanha de ozônio, né? Falar sobre ozônio. E ela chegou aqui e falou: Edinho, Ed, você não acredita. Lá a gente acompanhou o tratamento de gastrite com óleo ozonizado. Os caras sondam o paciente, faz uma sonda nasogástrica e aplica 60 ml de óleo ozonizado. Eu fiquei horrorizado, né? Eu fiquei só pensando, meu Deus do céu, esse rapaz ele vai ficar parecendo um pato, né? Porque imagina tanto óleo aplicado lá. Mas ela falou assim: é incrível, faz o cara, gastrite crônica, sai lá sem dor nenhuma. Foi ali, mas com esse tanto de óleo também. Mas é um protocolo lá na Alemanha, a gente tem algumas diferenças aí, né? A gente vê aí, por exemplo, se eu não me engano, os russos usando muito soro ozonizado. Aqui, eu mesmo não gosto de usar muito soro ozonizado por causa do, dos materiais, os subprodutos que podem ser gerados. Por mais que muitos colegas falem, não, é sem nada a ver, pode usar, tem muita gente que usa. Eu não faço, eu prefiro fazer a autoterapia maior. Mas existem países aí que o pessoal tem feito e tem tido resultados excelentes. Grato, professor. E é isso, pessoal. Legal, né? Deixa eu ver aqui. Eu queria falar. Tem uma patologia também. Sjögren, síndrome de Sjögren e lúpus. Ozônio ajuda, pessoal? É excelente. Eu tenho uma experiência com a minha própria mãe. A gente começou um tratamento com ozônio. Lógico que é sempre da forma como eu sempre falei aqui. Eu uso a terapia integrativa exatamente da forma como ela é pensada. Ela é integrando o tratamento convencional. Minha mãe começou um tratamento convencional. O Sjögren, quando ela descobriu, ela teve uma crise muito forte, depressão e algumas consequências que a própria síndrome provoca. E ela começou todo um tratamento convencional e a gente depois começou também a fazer ozônio e autoterapia menor nela, tá? Resultados sensacionais. Minha mãe, difícil, ela passou muito tempo sem tomar nenhum tipo de medicação. Não tomava nenhum tipo de medicação porque regrediu, as taxas davam todas normais e assim, sensacional. O resultado com ozônio é excelente, tá? Para Sjögren, para lúpus a mesma coisa. Lúpus tem protocolo. Tem protocolo para você usar ozônio para tratamento de lúpus com resultados muito bons também. E a questão da dengue, né? Dengue, chikungunya, usa ozônio, é bom? É bom, mas tem que prestar atenção nas plaquetas. Plaquetopenia, que é uma característica, por exemplo, da dengue, na plaquetopenia, plaquetas abaixo de 100, contraindicado o uso de ozônio, tá, pessoal? Então, atenção com isso aí. Érica, qual intervalo você faz entre a sessão do ciático em crise? Olha só, boa pergunta. Quando o paciente está em crise de ciático, eu faço geralmente 2 a 3 vezes por semana. Geralmente, na primeira, segunda sessão, ele já cessa a dor, tá? Se cessou a dor, eu faço no máximo aí umas 5 aplicações, 1, 2 vezes por semana e já alta, porque ele já vai parar de sentir, tá bom? A Gabi, obrigado, doutor. Doutor Oliveira, por nada, Gabi. Mais uma pergunta. Perna com varizes muito grandes, má circulação, ozônio pode ajudar? Excelente pergunta. A gente sabe que tem protocolo de ozônio para esclerose de varizes. Esclerose de varizes com ozônio só pode ser feita nessas varizes bem fininhas, tá? Varizes grossas não deve ser feito pelo risco da embolia. Então não se faz.
Quando o paciente tem essas varizes, muita dor, muito problema de circulação, eu já adoto a via sistêmica. Insuflação retal, alta hemoterapia maior. Atenção, tá bom? Porque às vezes tem problemas de varizes, esses pacientes estão fazendo terapias com antitrombolíticos e antiplaquetários. Existem medicações antitrombolíticas e antiplaquetárias que se tornam contraindicação para o uso do ozônio. Lembra que o ozônio ele interfere direto na cascata de coagulação. Então, toma muito cuidado com isso aí, tem que avaliar, tá? Gabi, e para lúpus, qual é o protocolo? Não conheço. O lúpus é autohemoterapia maior com insuflação retal, tá bom? E dependendo das manchas que ela tem na pele, aqueles cloasmas que se formam, você pode até passar a utilizar o óleo ozonizado no local com não exposição ao sol. Sensacional. Existe um protocolo longo, tem pacientes que fazem até 2 aplicações, uma aplicação de autohemoterapia maior a cada 3 dias, tá bom? Principalmente quando eles estão em crise, a gente faz esse tratamento com 10 aplicações de autohemo maior no mínimo, 20 insuflações retais e ela vai fazer aí 3 ciclos anuais no primeiro ano, no segundo ano 2 ciclos, no terceiro ano podendo fazer um único ciclo e observar. Érica, ótimo. Obrigada. Doutor Ed, seria melhor então fazer enema antes de fazer o retal? Nossa, seria maravilhoso, viu, Cláudia? Se você tem aí o enema, sabe fazer o enema de café, faça antes de fazer a insuflação retal, que é muito bom. Ó, parte o mesmo princípio da insuflação auricular, tá? Você pegar um cotonetezinho, molhar ele com um pouquinho de água mesmo, que seja só umidificar o pavilhão, ou pegar uma bolinha de algodão úmida, colocar aqui e pôr aquele esteto que a gente usa para insuflar, é muito melhor, o ozônio entra, ele vai impregnar melhor ali, ter uma ação melhor. Imagina o intestino cheio de fezes, os resultados não são bons, tá? Você tem interferência aí na absorção do ozônio, na ação dele. Narciso, pode fazer ventosa para substituir a aplicação com agulhas para o nervo ciático? Narciso, pode. Tem muito colega fazendo isso com resultados muito bons. Eu não gosto de trabalhar com ventosa, mas é uma coisa particular, é minha. E eu estaria mentindo se eu dissesse que não tem resultado, porque tem resultado. Os resultados são muito bons para quem faz e trabalha com ventosa, tá bom? Pode ser feito sim. Pode ser feito e os resultados podem ser muito bons. Como eu não trabalho, eu não consigo te dizer assim quanto tempo melhora e tal, mas quem trabalha sempre relata que os resultados são muito bons. Equilíbrio, eu aplico ozônio ao redor das varizes. Nunca vi, não conheço esse protocolo. Os resultados são bons? Você gosta dos resultados? A SICA, via sistêmica, basicamente pedimos exames G6PD e ferritina. A ferritina alta, por si só, ela não vai interferir na aplicação do ozônio. A G6PD tem um detalhe, você vai ter que fazer uma boa anamnese ou avaliação, porque é contraindicado ozônio para G6PD congênito, tá bom? G6PD, essa enzima, ela costuma flutuar, dar alteração, dependendo do estado emocional do paciente. Às vezes o paciente passou por um estresse muito grande, essa G6PD vai variar e você verifica ali naquele momento, ele dá uma baixa e você fala, ó, tá contraindicado ozônio. Não é assim. É por isso que é bom a anamnese, é bom uma boa avaliação. Você vai perguntar se ele tem alergia à fava do arroz, se ele tem alergia a grãos, como é que é essa história das alergias e tal. Dito que tem muitas alergias, você solicita a G6PD. Deu baixa, aí geralmente eu peço para repetir o exame com uns 20 dias depois, confirmando contraindicação. Caso contrário, você vai cansar de pegar paciente com G6PD baixa, mas passou por um estresse grande, que não é incomum no tempo em que vivemos, e depois você pede para repetir, G6PD está normal, então G6PD congênito, tá? A questão da ferritina, não vejo nenhum problema. Você vai ter que avaliar a questão da hemoglobina. Hemoglobina abaixo de 9, uma anemia ferropriva grave ou profunda, essa é a contraindicação, tá? E o protocolo Cuba para autoimune.
é maravilhoso. Tem os protocolos cubanos, eles frisam muito a insuflação retal, tá, Gabi? Para sistema imunológico, né? E para doenças autoimunes. Então, tem também a autohemoterapia maior e eles usam lá também uma autohemo que eles chamam de autohemoterapia intermediária, que eles pegam com a seringa, né, de 20 ml, põem ozônio, tiram um pouquinho, tira um pouquinho de sangue, ela faz a homogeneização na própria seringa e devolve. Então os resultados são muito bons. Síndrome do intestino irritável, como você trata? Insuflação retal, alta hemoterapia maior e um planejamento alimentar sistemático, uma coisa assim que não tem como fugir disso, tá bom? Resultados são muito bons, mas só o ozônio costuma não dar um resultado excelente. Associado ao planejamento alimentar, o resultado é muito bom, tá, Valéria? Adoro a sensação de cansaço, passa no mesmo instante. Melhora a circulação do local também. Ah, legal. Eu nunca vi, eu não vi, não conheço essa de fazer para, tá? Mas legal você compartilhar aqui com a gente. Vitiligo possui resultado satisfatório? Sem imagens de antes e depois? Então, Narciso, eu comecei essa live, depois você assistiu ela do começo, falando exatamente do vitiligo. Ozônio não trata vitiligo, tá? Não trata vitiligo. Então, tudo que você ouvir falar aí das pessoas dizendo que teve vitiligo, tratou com ozônio, isso não é verdade, não. Tá, pessoal? Como eu disse, o vitiligo, o ozônio, ele vai ajudar a tratar o terreno biológico para você potencializar um tratamento de base. E é só lembrar, se você conhece o Dr. Kalunga, que é uma das mentes pensantes, que é a pessoa que a gente tem como referência aqui, eu, a Marli, quem a gente está sempre buscando conhecimento sobre ozônio, ele tem vitiligo e vitiligo bem acentuado, bem expressivo mesmo e de face. Se o ozônio ajudasse, a gente tinha um Dr. Kalunga aí zero vitiligo, tá? E nas palestras, tudo ele fala, olha, não tem, os melhores resultados são tratamentos com células tronco, e você pode usar o ozônio para potencializar aí, melhorar um terreno biológico, tá? Ivone, doutor, até para tratamento local, você sugere pedir os exames? Depende da anamnese, tá, Ivone? Olha, vou te falar uma verdade, tá? Eu faço a minha anamnese com o meu paciente, eu não me lembro a última vez que eu pedi G6PD. Só para você ter uma ideia, tá? Eu não me lembro. Lá no início, quando a gente ensinava lá no começo ozônio, falava que tinha que pedir G6PD para todo mundo. Depois a gente viu que não é G6PD, se não for G6PD congênito, não tem contraindicação, que uma boa anamnese, você consegue, por exemplo, eu tive uma paciente que ela falava que tinha alergia de tudo, até do vento. Essa é uma paciente que eu pedi G6PD antes de iniciar o tratamento com ozônio. Mas depois da anamnese, dependendo do dia que o paciente relata, eu nem me lembro a última vez que eu pedi, tá? Para lúpus podia ser alto, hemo, menor e retal. Pode ser menor com problemas dermatológicos provocados pelo lúpus, tá, Gabi? Mas quando não tem só aquelas manchas, né? Tipo asas de borboleta que se forma. Eu gosto de fazer alta hemoterapia maior, menor insuflação retal, tá bom? Ajuda sim, é excelente. Muito bem. Pessoal, fico muito feliz, viu, com a participação de vocês aqui na terça-feira. A gente respondeu muita coisa. Espero que vocês estejam gostando, né? A gente faz às vezes aqui, ó, de forma bem assim improvisada, às vezes a gente já não está mais no consultório, mas a ideia é a gente trocar ideias, responder perguntas e trocar experiências. Olha aí, tem colegas falando que faz aplicação de infiltração para varizes, né? Outros contando suas experiências, como a Gabi contou aqui do tratamento de pacientes com autismo, vem confirmando aquilo que a gente vem falando. Então, espero que vocês estejam gostando, espero que as explicações estejam sendo claras, né? Que às vezes a gente vê, a gente fala e às vezes se empolga e a coisa não sai da forma como a gente gostaria. E eu fico muito feliz. E eu conto com a divulgação de vocês, tá bom, pessoal? Vamos divulgar, eu quero ver essas lives assim, cheias de gente perguntando e a gente espalhando conhecimento. Isso é que impulsiona a gente a continuar fazendo essa live, né? Essas lives às 9h30 da noite da terça-feira. Minha esposa tá bem aqui, ó, na sala aqui do lado, assistindo um filme. Mas eu falei para ela, olha, eu tenho um compromisso com as pessoas, eu acho legal, a gente não pode deixar de fazer.
e porque isso vai fortalecendo os terapeutas, vai fortalecendo a técnica, vai divulgando conhecimento com qualidade, né? Essa semana vai ser uma semana especial. Conto com todos vocês amanhã, tá? Com a Marli às 19h30. É um pouquinho mais cedo amanhã. Amanhã às 19h30, depois tem a live de depoimento com o paciente falando. Muito legal. Quem está acompanhando tá vendo que é muito legal eles falando, né? É bom ouvir o paciente falando. No sábado a gente tem outra e aí a gente vai conversando, tá bom? Quem gosta, quem ainda não tá, entra lá no canal, lá no Instagram. No Instagram é a Galera do Ozônio. Se não conseguir achar no Insta, entra aqui no, meu no Telegram. Entra aqui no meu Instagram, na bios, ali na descrição tem um link, vai para lá. Lá quase todos os dias. Lá é um canal que eu tenho, pessoal, só para dicas diretas para ozônio. Aqui no Instagram eu faço as lives e eu falo de microscopia de campo escuro, ILIB, cataforese, enema de café, a gente fala outras terapias por frequente, a gente vai falando outras coisas associadas também com o ozônio, né? Tem um canal no YouTube, tá? É só entra lá, DR Edson Rodrigues, Dr. Edson Rodrigues, todas essas lives antigas, as lives tá tudo lá registrado. Vale a pena olhar, tem muita coisa com o Dr. Davi, com a Zaica, muita coisa legal, falando de Covid, falando. Acho que vale a pena dar uma acompanhada lá, tá bom? E pega essa live, distribui aí para as pessoas, convida para quando a gente para as terças-feiras, essa semana para amanhã, para sábado, que eu acho que vai ser bem legal. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pela paciência, pelo prestígio de tê-los aqui. Boa noite, que o Senhor Jesus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada e vamos, que amanhã tem mais. Beijo, pessoal, fiquem com Deus, tá?